Obrigada, Ricardo. Eu vou passar a palavra agora ao Fernando Geiger, pesquisador do IPEA na área tributária. Espero que funcione. Alô, alô, alô. Eu vou falar bem pertinho que aí funciona. Boa noite a todos. Primeiro, um agradecimento, como de praxe, ao Corecon, ao Bruno, à Flávia. E uma alegria estar aqui, porque eu não sou economista. Eu sou engenheiro agrônomo. Então, e quando eu comecei a trabalhar na Fundação de Economia e Estatística no Rio Grande do Sul, a nossa assessoria de imprensa de vez em quando comia mosca e eu saía como economista. E o Corecon do Rio Grande do Sul vinha para cima de mim mesmo, né? Então, depois de ser tão atacado pelo Corecon, hoje estou no Corecon. Isso é uma alegria muito grande. E a outra, porque é Rio de Janeiro, estou há pouco tempo aqui, e aí o pessoal confiou, vai lá, alguma coisa você tem para falar. Então, vocês me desculpem, porque nem eu sou carioca, nem eu sou economista, mas eu acho que algumas coisas eu posso falar sobre o tema. Infelizmente, eu não posso falar sobre a realidade do Rio de Janeiro. Evidentemente, quando eu cheguei, me surpreende algumas coisas, que eu morava em Brasília, no plano piloto. A violência no Rio, mesmo para quem mora na Zona Sul, é muito grande. Não a violência que se preocupa, mas você tem muito morador de rua, é uma violência atroz para quem vive numa cidade e não está acostumado. Isso é muito triste, né? A gente vê tanta gente nas ruas. Quando eu cheguei, colegas mais conservadores do IPE falaram: o que tu veio fazer aqui? Vai tomar tiro. Falei: não é essa violência que mais está me assustando, mas é o tanto de moradores de ruas que a gente vê na cidade. Eu não vou falar da situação do Rio, vou mais discutir umas preocupações minhas de pesquisa. Eu há muito tempo trabalho com os impactos distributivos da política fiscal. A política fiscal vista amplamente, tanto a parte do gasto quanto a parte tributária. E os trabalhos que fiz, ganhei até prêmios com ele, a gente chegou às conclusões. A primeira pergunta que eu sempre me fiz é quando começou e qual o peso que o tributo tem. E as duas coisas estão presentes no meu modo de ver. O tributo foi uma peça, eu acho que muito chave na conquista de corações e mentes, nesse retrocesso todo que a gente teve. Se não lembrem que reclamar escolas e saúde padrão FIFA é você começar a atacar a oferta pública. Você começar a dizer: não quero pagar tanto tributo, porque eu, se receber esse dinheiro, vou gastar muito, é desmerecer a oferta pública. E essas coisas estavam muito presentes no início das manifestações. Ainda que quem estivesse na frente delas, à época, tivesse outra forma de pensar. Mas as classes médias, vamos dizer, e as elites em geral, e a mídia em particular, tomaram esse discurso, um discurso com um corte muito liberal. Então, eu comecei a meio investigar esse tipo de coisa. A primeira coisa foi ver que, de fato, o que mudou em termos distributivos na política fiscal. O que mais chama atenção, que é o que mais melhorou em termos de política fiscal, não foi Bolsa Família, não foi Previdência, não foi seguro-desemprego, foi educação e saúde públicas. Com os aumentos que tivemos no gasto em saúde menos, mas principalmente em educação, se você monetiza isso como uma fonte de renda das famílias, o Gini cai absurdamente por causa da saúde e educação. E a educação tem melhorado constantemente o seu perfil distributivo. Um dado que eu tenho, que eu ainda não publiquei, é que a educação superior era regressiva em 2003 e hoje já se mostra progressiva. Aqui tem um presente que no Brasil não é difícil você ter políticas redistributivas, porque o mercado de trabalho é uma merda tão grande, ou seja, a distribuição primária é tão ruim, tão concentrada, que para você ter uma política mais regressiva do que o mercado de trabalho, você tem que fazer um esforço grande mesmo, né? Você tem que ser ruim. Então, essa é a primeira observação, tá? Que eu acho que a gente teve avanços. Nós não tivemos avanço na questão tributária em termos redistributivos, e nada. A questão tributária, depois vou fazer um panorama do que mudou. Todas as mudanças tributárias foram no sentido da regressividade, salvo a desoneração da folha do PIS, desoneração da cesta básica do PIS. Todas as outras são de corte regressivo. Isenção e desoneração de linha branca é regressivo. Quem compra mais linha branca é mais rico. Os pobres no Brasil ascenderam ao mercado de consumo, mas se você for pegar o mercado de consumos duráveis, mas se você for pegar a pesquisa de orçamentos familiares e examinar, os 50% mais pobres passaram a comprar bens duráveis, usados.
Entende? O que você teve foi o acesso a esse mercado muito segmentado. A desigualdade no mercado de bens não mudou. O que mudou foi o bem-estar geral, e os pobres também chegaram a situação melhor de bem-estar, e alguma coisa da desigualdade mudou. Depois de um tempo, inclusive, colegas do IPEA, Marcelo Medeiros, Pedro Herculano, mostraram que se a gente ajustar a subdeclaração dos rendimentos do topo da distribuição com os dados da Receita Federal, você observa uma resiliência muito grande do top 1, do top 5, dos 5% mais ricos e do 1% mais ricos. Aí também tem outra coisa importante. Quem, em termos relacionais ou relativos, não teve tantos ganhos no período do nosso antimilagre, como alguns chamam, do milagrinho, como diz a Laura, entre 2002 e 2010, 2012, foram os 40% intermediários, entre os 50% mais pobres e os 10% mais ricos. Esse grupo saiu de 38%. O Piketty organizou um site muito legal, que é WDI. E aí você entra lá, tem tudo. Você pode descobrir como a Rússia, no período stalinista, era bem distributiva, né? Aí você vê lá que os 1% caíram assustadoramente e a metade mais pobre tinha uma parcela bem grande. O dado vem desde 1800 e tanto, aí você percebe o que o Gorbachev fez, né? No sentido de ser um cara bastante regressivo. Então, voltando para... Se você for ver, essa situação relativa da classe média mais tradicional, ela não teve ganhos nos períodos do crescimento nosso. Ela teve perda relativa. E ela teve perdas relativas outras, porque se você for ver, as grandes melhorias na distribuição se deveram a melhorias no mercado de trabalho pela queda do prêmio educacional. Quando cai o prêmio educacional, a gente perde, eu sou classe média. Você passa a ter menos possibilidades. A outra coisa é que os rendimentos dos menos qualificados cresceram das regiões pequenas e médias. As regiões metropolitanas, se você for ver, o perfil da desigualdade continua o mesmo. Então, em termos gerais, a classe média tradicional nossa não viveu o milagrinho dos anos 2000 e começou a ficar incomodada em alguma medida. Não necessariamente porque os outros estão viajando de avião, mas porque ela não está com a sua fatia preservada. Vale observar nos dados em geral que no final, entre 2010 e 2013, os 9% abaixo dos 1% mais rico começam também a ter perdas, que é justamente a classe média mais tradicional, nós. Porque ninguém aqui está na metade mais pobre, está tanto nos 40%, salvo os estudantes, alguns, não todos, que estamos nos 10%. E vocês podem ver que nós não melhoramos tanto assim. Isso não é ruim. De fato, alguém tem que perder em termos relativos nisso. Então, esse é o primeiro recado que eu acho que também a gente achou que todo mundo saiu ganhando, a festa foi generalizada. Isso não é um fato. Agora, também a gente não pode pensar que o retrocesso só aconteceu aqui, ou essa visão anti-tributo e anti-oferta pública é daqui, é no mundo. Não é só no Brasil que qualquer jornalista fala, quando quer atacar a política pública, de que eu sou um contribuinte. Pô, quando eu era jovem, a gente não falava que a gente tinha direitos por ser contribuinte. A gente tem direitos por ser cidadão. E a figura do cidadão foi para o lixo. Agora é a figura do contribuinte que começa a ter mais destaque, ou a figura do taxpayer. Os coletes amarelos estão em Paris e a gente não sabe se é direita, se é esquerda, centro, em cima ou embaixo. A gente desconhece um pouco isso. E esse ataque que se agudiza no movimento, que começa a ganhar destaque em 2013, mas principalmente em 2015, foi tentado antes. O Cansei é de 2004, o impostômetro é de 2008, 2009, ou seja, essa busca da conquista de corações e mentes vem do início dos anos 2000. E a gente não se apercebeu, porque algumas pesquisas de opinião... Eu não sou economista, agora vou virar cientista político. Saí de agrônomo para economista e agora cientista político. Se você for pegar os surveys de opinião, de comportamento político, Barômetro das Américas, Oxfam e Datafolha fizeram alguns, o Exebia, outros, você tem dados impressionantes. Um deles é, você apoia que o Estado tenha políticas redistributivas? Aí você pode olhar o meio copo cheio ou copo vazio, aquela história do copo. Porque, na verdade, você tem ainda hoje
70% da população apoiando que o Estado tenha intervenções redistributivas. Mas a questão é que hoje está em 70% e era 88%. Ou seja, mesmo essa ideia de que há que ter políticas redistributivas da parte do Estado, perdeu 20% de apoio. 1/5 foi embora. Mas o que mais chama atenção é quando você vai para coisas mais específicas. A pergunta que tinha é: você acha que o Bolsa Família deve continuar, deve ser expandido? Eu peguei só o dado, deve acabar. Em 2004, 1 em cada 20 eram favoráveis que acabasse o Bolsa Família. Em 2015, era 1 em cada 8. Então, essa situação é que acho que a gente também tem que começar a pensar. A gente tem que começar a tentar resgatar a importância da oferta pública. Mas isso também não é uma coisa fácil no atual momento da sociedade como um todo. Por quê? Aí eu vou usar umas ideias do Wolfgang Streeck, que eu gosto muito, e uma delas é a ideia de que os cidadãos começaram a se transformar em consumidores. Porque a flexibilidade, principalmente a segmentação dos mercados de consumo, mudaram a cabeça da gente, né? Quando eu era jovem, o supermercado e as lojas eram uma coisa muito mais standard, bem fordista o mundo era. E o Estado faz uma oferta fordista, standard para todo mundo. E a população, a sociedade quer outra coisa. Quer a escola particular, quer o milho dessa forma, da mesma forma que quer a saúde. Isso você vê na saúde pública. A saúde pública no Brasil é muito desconsiderada, mas se você for ver a saúde privada, é um lixo também. A educação pública é muito mal falada, mas a educação privada é um lixo também. Por quê? Porque, na verdade, tudo que a gente paga em plano, em grande parte do que as pessoas pagam em plano ou sonham num plano de saúde, é hotelaria. É paredes pastéis, frigobar, televisão com cabo. Se você colocar esse mesmo cara na Inglaterra, que vai ter até um tratamento de saúde tão bom quanto, vai ficar puto de ficar na enfermaria. O que é isso? Esse país não trata bem o doente. Ele vai ficar tão bem curado quanto lá. Então, acho que a gente também tem que começar a pensar nisso. E aí até vou dar no Lula. Porque o Lula também, na verdade, tinha isso. O Tancredo morreu no Hospital das Clínicas. Florestan Fernandes morreu no Hospital das Clínicas. Tamar Franco fez uma operação no Hospital das Clínicas. O Lula foi tratar o câncer dele no Sírio-Libanês. E a Dilma também. Porra, o Hospital das Clínicas trataria ele tão bem quanto. Ou seja, a gente tem um pouco de uma cultura de que o privado oferece coisas melhores. E eu acho que isso a gente tem que repensar em termos da nossa cultura como um todo, não só do outro lado. Então, esse seria um primeiro recado. Sobre os avanços, por que eu disse que Previdência, assistência não mudou tanto? Porque, na verdade, a Previdência Social, e nessa discussão da reforma tributária, é muito difícil de vez em quando, porque existe um patrulhamento em geral, mas a nossa Previdência, ela é neutra, no grosso modo. Ou seja, ela nem redistribui, nem distribui. O povo adora trabalhar com proporções, né? Eu tenho vontade de escrever um artigo que a Previdência é concentradora, seção 1. A Previdência é distribuidora, seção 2. Parem de trabalhar com proporções, a Previdência é neutra. Né? Porque os que dizem que a Previdência é pró-rico, pegam a proporção dos benefícios segundo quintos de renda e dizem que a maior parte dos benefícios se localiza no quinto mais rico. É evidente, a Previdência é de corte contributivo, o mercado de trabalho é muito concentrado na metade superior da renda, evidentemente que os benefícios vão estar lá. Não tem muita saída. Evidente que você poderia ter políticas de diminuir as taxas de reposição das altas rendas, das altas aposentadorias, ter subsídios cruzados, como nós temos para aposentadorias do setor rural, para pessoas que têm uma vida contributiva mais instável, os 15 anos da aposentadoria por idade, mas eu sou um beneficiário. Não resta dúvida de que eu, como funcionário público de alto rendimento, vou ter uma aposentadoria que podia ter uma taxa de reposição reduzida. Não necessariamente as transições que estão sendo propostas, mas alguma coisa nesse sentido. Mas vale notar que os ganhos da Previdência também se fizeram presentes. Pela valorização do salário mínimo, que isso fez com que esses benefícios mais subsidiados
crescessem na distribuição. Agora, quem trabalha com proporções vai dizer, poxa, ainda está empurrando o povo mais para cima ainda, né? Porque, lógico, quando uma pessoa está no mercado de trabalho, com 64 anos, ganhando e passando os perrengues todos que passaram, na sua vida laboral toda, quem se aposenta por idade, não tem uma média de rendimento de um salário mínimo, que chega ao final e tem. Isso é bom, né? Agora, a gente poderia ter outras taxas de reposição. Mas você pensar, taxa de reposição tem uma medida na hora que você pode melhorar essa taxa de reposição, que é parar com a duplicidade de isenção do imposto de renda para quem é aposentado e pensionista acima de 65 anos. Quem se aposenta passa a contribuir, passa a pagar imposto de renda, não a partir de R$ 1.900, mas a partir de R$ 3.800. Isso dá um ganho médio para todos os aposentados que declaram imposto de renda, são só 20%, na verdade 16% dos aposentados estão na contribuição, estão no imposto de renda. Isso dá um ganho de renda disponível da ordem de 6% a 8%, que é, em parte, o que eles querem fazer na reforma, tungando a mim e a outros. Então, o imposto de renda, que existe nele presente um pacto fiscal com a classe média, esse não é tocado. Esse não é tocado. Por que existe um pacto na classe média? Porque a gente tem deduções de imposto de renda que, primeiro, na experiência internacional, não seguem do jeito que nós seguimos. As deduções em saúde são uma coisa ilimitadas. Os meus colegas lá no IPEA, eu gosto de usar os exemplos da gente, porque como nós somos ricos, dá para usar, ajuda bastante. O pessoal nós do IPEA ganhamos em torno de 27,5 pau. É um belo salário, né? É ótimo, eu não reclamo da minha vida. Eu até legislo contra, justamente por isso. Se você for pegar uma pessoa com 2 filhos e a esposa pagar, porque ganha menos, não contribui isoladamente, e ele tem gasto em educação, em média, os colegas, porque eu pergunto, né? Quanto que você vai ter de devolução? 14, 18, 20 mil reais de devolução. Em grande parte por causa de saúde. As deduções em educação perfazem, em média, um Bolsa Família para quem deduz. Cada filho recebe, via imposto de renda, 1,25 Bolsa Família, tá? Existe um Bolsa Classe Média, grande e forte. E mais a mais, diferentemente do Bolsa Família, quem tem dedução do imposto de renda não precisa que o filho vá à escola, nem que passe de ano. É só apresentar a nota fiscal. No Bolsa Família, não. Você tem que ter frequência e passar de ano, né? E não ganha nada. Ganha R$40, R$50. E nós também. Se você for ver, tem outros milhões de benefícios que estão no que o Lodge disse, gastos tributários. Alguns são muito preocupantes, alguns são nós que nós temos e que não estão discutindo na reforma tributária, e eu vou trazer eles mais adiante. Mas é importante a gente ter claro que essa ideia de que precisamos fazer coisas sejam justas e precisamos tomar medidas contra os privilégios é falacioso e sofismático em grande parte das vezes, porque não ataca o conjunto. A reforma previdenciária é um caso. Por que junto com a reforma previdenciária, não se fez uma tributária e que também atacasse esses mesmos assuntos, tá? Não estou querendo dizer que esta reforma ou aquela, estou falando que elas não poderiam ter andado separados. Deixa eu ver. Tem uma coisa importante, que essa ideia de antitributo e anti-oferta pública que surge, cola muito bem, adere de uma forma facílima a esse discurso falacioso de que é o país mais corrupto do mundo, a corrupção nos atrasa, nos leva para o buraco, bababá. É interessante que, se você pegar o Transparência Mundial, eu esqueço o nome dessas coisas que eu não gosto, de papo denista, então eu fico bem afastado. Mas, enfim, se você for ver, o país que a população reporta muito corrupto há mais de 30 anos é o Japão. O Japão, sistematicamente, a população considera super corrupto. E a gente tem o Japão como exemplo do país que, quando o cara é corrupto, se joga na janela. Não está adiantando se jogar na janela para a população deles, né? Eles ainda continuam achando que tem ladrão para burro. Então, não é real, mas tem uma cola, uma aderência que fez a gente ter essa reversão toda. Eu chamo a atenção porque, para isso, e estou falando várias vezes disso, porque eu tenho um exemplo em sala de aula, em Brasília, faculdade de segunda linha ou terceira, isso foi 2014,
cara virou e falou assim, dei uma aula sobre questão tributária, eu preferia, em vez de pagar tributo, que me desse o dinheiro, que eu ia fazer melhor uso. Aí a conversa foi, por isso que eu vou votar no Bolsonaro. Eu falei, 2015. Ou seja, esses sentimentos estão todos relacionados, tá? Eu acho importante a gente ter isso presente. Tem dois aspectos importantes da gente discutir na questão tributária, já estão me mandando ficar quieto. Importantes, que são o legislativo e o judiciário, que a gente estuda muito pouco, quem faz economia e quem discute questão fiscal. Primeiro é que o judiciário nosso é extremamente conservador em matéria tributária. Tá? Extremamente, eles são pela neutralidade. Ok? Todo o Supremo. Os caras são por fumo e maconha, homem com homem, mulher com mulher, tudo bem, mas na hora de tributar patrimônio é um bem real, não é um bem pessoal. Eu não sei que diferença faz isso. Eu quero até estudar mais a literatura jurídica para saber que porra é essa. O IPTU, desculpa, eu sou um desbocado. O IPTU só pôde ficar progressivo segundo seu valor com a emenda constitucional 29, que é um jabuti no meio da saúde, depois de anos de discussão. O imposto de transmissão de causa-mortes e doação só ficou progressivo de fato, ainda que a alíquota máxima seja 8%, depois de 13 anos de debate no Supremo por uma resolução extraordinária recentemente avaliada e que não foi maioria no Supremo e que só foi maioria porque não saíram fora, para o ITCMD ser progressivo. Quando que nós vamos chegar num lugar, como nos países nórdicos, em que a multa é progressiva? Ou seja, dependendo do valor do seu carro, a sua multa de trânsito é distinta. Aqui é inimaginável isso. E no caso do legislativo, a gente também esquece que aí começamos a ter uma mudança na postura do legislativo, em função das políticas anticíclicas do próprio Lula. Quando o Lula começou a criar políticas anticíclicas, o legislativo começou a ter uma atuação muito mais proativa, vamos dizer, e começou a isentar, o que era uma característica muito mais das assembleias legislativas dos estados, fazer política tributária de isenção nas suas casas legislativas, beneficiando setores, como disse o Lodge, de vez em quando tem até razões econômicas, mas em grande parte é uma forma de financiar a política. Vale lembrar que a desoneração da folha começou com 4 setores propostos pela Dilma, e eram setores ligados a muito mais uma atuação comercial. Era uma forma de você diminuir os custos dos nossos produtos, e porque tributo é o seguinte, tributo sobre a folha você não pode desonerar na exportação, tirar, porque não é individualizável. Mas PIS/COFINS e ICMS você tira quando exporta. Da mesma forma, funciona quando importa. Então, tudo que a gente importava da China e que colocava em riscos a nossa indústria, algumas das nossas indústrias, alguns setores, era uma forma de você onerar esse produto que vinha de fora. 4 setores, o Eduardo Cunha transformou em todos. Então, essa atuação proativa, eu vou terminar, juro por Deus, essa atuação proativa também tem que ser estudada. Como eu estou numa casa de economistas, eu trabalho com economia, aí tem vários temas que a gente precisa se aprofundar. A cabeça das pessoas, como que as pessoas funcionam frente ao tributo, como o legislativo atua, como o judiciário atua, a gente fica só discutindo as mesmas coisas. Eu dou aula lá na UF como colaborador, e o pessoal agora, todo mundo quer estudar lucros e dividendos. Eu falei, esquece isso, o Rodrigo Oraíri e o Sérgio Gobetti terminaram o assunto. Vamos estudar outra coisa, gente. Entendeu? A gente fica chovendo no molhado. Para não dizer que não falei de reforma tributária antes que a dona da mesa me mate, tá? Um minutinho. Primeiro, eu vou me afiliar à reforma do IBS que está aí. Não acho, vai em linha com o que internacionalmente se pensa, entende? É muito melhor, no caso da tributação, você fazer política progressiva pelo imposto de renda e fazer distribuição pelo gasto, do que você acreditar que em política, em tributação indireta, você vai conseguir ter bons resultados. Evidentemente que isso eu mudei também. Isso é outra coisa importante. Eu já escrevi muito sobre se isentar alimento, quanto que a renda disponível dos mais pobres vai subir, papapá. Mas a gente começa a ver que é melhor, de vez em quando, não atacar por aí.
É muito melhor atacar por imposto de renda, por impostos patrimoniais e tentar fazer com que os impostos indiretos sejam mais simples mesmo. E a gente tem que trazer para nós, que é outra coisa que eu digo para meus alunos, a discussão de que simplicidade também pode ter efeitos redistributivos importantes. No caso da medida que está em jogo, sim, porque como o destino vai começar a valer, os estados mais pobres vão ter melhor base arrecadatória, porque hoje eles têm uma base produtiva pequena e eles podem só tributar sobre a produção. É um mix produção-consumo. Então, quando for para o destino, isso vai melhorar muito, pode melhorar. Outra coisa é que você vai expandir a base tributária para serviços. Serviços, quem consome mais somos nós. Então, a gente tem que, de vez em quando, deixar de tomar para nós temas que são caros aos outros. Para terminar, de fato, tá? Vou dizer, a reforma tributária que está em discussão mostra claramente os dois grandes problemas que nós temos para discutir a questão das mudanças tributárias. Uma é a questão federativa e a outra é a questão das vinculações. Isso abarca, na proposta do AP que ele fez agora, ele fez lá atrás, no governo Lula. E ele estava bem servido, porque na comissão de discussão da reforma tributária, o presidente da comissão era Sandro Mabel. Vocês conhecem Sandro Mabel, da bolachinha Marilã? Distribuía bolachinhas nas comissões. E o relator era o Antônio Palocci, na época que o Palocci era do bem. Né? E não andou. Por que não andou? Porque eu brinco com as pessoas. Porque o pessoal da saúde pública e o pessoal da educação estavam junto com o Serra e com a Aécio. Porque não queriam acabar com o salário família. Em saúde e previdência, a gente vai mudar ali o artigo 193, 194, com a segurança jurídica que tem isso, e os estados mais ricos são contra a reforma no destino. E se você pegar a reforma tem duas transições. Para você migrar todos os 5 tributos para um, são 10 anos. E para você ajustar a partilha federativa, são 50 anos. Ou seja, esses dois números mostram claramente a dificuldade que a gente tem para fazer esta reforma. E outra coisa que não fala é que se você fizer o IBS, que é a unificação desses tributos, onde fica o simples nisso? Onde fica o simples? Ninguém fala do simples. 90% das empresas brasileiras estão no simples. E o simples já tem uma simplificação de tributos. Por que ninguém fala no simples? Porque simples não vão mexer. Não vão mexer. E o simples é um anacronismo, porque hoje nós estamos com o limite do simples em 4.800.000. O país que tem o maior limite do simples está em torno de R$500 mil. Então, a gente tem que ter uma visão mais aguda sobre as coisas, abrir mão de vez em quando de determinadas certezas que temos, eu acho que precisamos, e colocar em xeque coisas que os outros estão pegando da gente, como a simplificação, e colocar na mesa que não há nada melhor para um país de renda média, com alta desigualdade, do que um Estado com carga tributária alta e com serviços públicos que, paulatinamente, vão ganhando em qualidade. Obrigado, gente. Desculpa.